Olá, tudo bom? Me chamo Bruno. Eu e a Magda nós iremos falar sobre o problema da mochila. Tá? Esse é um problema clássico de otimização de algoritmo, tá? E aí o que é que esse problema diz? Imagina a seguinte situação: que você está carregando uma mochila e essa mochila ela tem uma capacidade limitada, tá? E você tem vários itens para escolher. Cada item possui um peso e um valor. O objetivo é que você pode colocar na mochila os itens que maximizem o valor, sem ultrapassar a capacidade máxima da mochila, tá? E cada item, ele só pode ser escolhido zero ou uma vez. Então você não pode repetir o item várias vezes, certo? Ou ele entra ou ele não entra. Bom, um exemplo é essa tabela que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, imagine o seguinte resumo de dados. Nós temos aí 5 itens, cada item tem os seus valores e tem os seus pesos. A capacidade máxima dessa mochila é de 50, tá? Então, o peso máximo que eu posso carregar é de 50. Então, vamos lá. Eu tenho o item 1, que ele tem um valor de 60 e ele pesa 10. Eu tenho o item 2, com um valor de 100 e ele pesa 20. Eu tenho o item 3, que tem um valor de 120 e pesa 30. O item 4 tem um valor de 90 e pesa 25. E eu tenho o item 5, valor de 30 e ele tem um peso 15. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar o máximo de valor possível com um peso limitado a 50, certo? E aí a gente está bem claro que o item 2 e o item 3, eles são os dois itens com maiores valores. Somando os dois itens, eu tenho 220, certo? E para saber se eu posso carregar esses dois itens ou não, eu tenho que somar o peso. Nesse caso, o item 2 ele tem o peso 20 e o item 3 ele tem o peso 30. Somando os dois, eu tenho o peso 50, que é a capacidade máxima da minha mochila. Então, eu poderia tranquilamente levar esses dois itens. Agora, vamos ver outro exemplo aqui, tá? Imagine o seguinte, que eu tenho aí o item 1, o item 4 e o item 5, tá? Eu tenho o item 1 que vale 10, o item 4 que vale 25, tem o peso 35, e eu tenho o item 5 que vale 50, o item 5 que vale 15. Somando todos os pesos, eu tenho um peso 50, capacidade ok da minha mochila. Quando eu vou somar os meus valores, o peso 1 dá 60, o peso 4 dá 90 e o peso 5 dá 30. Então, eu somo 180. Então, eu tenho um valor de 180 para uma capacidade de 50. Ok, só que o item 2 e 3, eu tenho um peso 50, o mesmo peso, para uma capacidade bem maior, 120. Certo? Então, isso é ótimo para o nosso algoritmo. Bom, e agora vamos para a programação dinâmica, tá? O que seria essa programação dinâmica? Ela é uma técnica que resolve os problemas quebrando ele em partes menores, em subproblemas, tá? E aí, esses subproblemas, eles geram respostas em uma tabela para que evite cálculos repetitivos, certo? Então, como funciona? Cria-se uma tabela, tá? Essa tabela, né, de programação dinâmica, eu tenho uma quantidade de itens considerados e eu tenho a capacidade dessa mochila sendo analisado. Então, cada célula guarda o menor valor possível usando os primeiros itens e a capacidade, considerando todos os subproblemas possíveis. Para cada item, decide pegar ou não pegar, colocar dentro da mochila ou não colocar dentro da mochila, comparando qual escolha gera mais valor sem ultrapassar o peso. E a solução ela retorna ótima sempre à última posição da tabela. E para retornar a solução como ótima, a última posição da tabela sempre vai conter a melhor combinação possível, ou seja, essa solução ela é ótima. Então, para a gente finalizar, a programação dinâmica ela garante a melhor solução possível, mas ela consome mais tempo e memória. E aí tem a heurística gulosa, tá? Que o que é? Ela sempre vai escolher a mais rápida e a mais prática.
Ela toma as decisões pensando sempre na escolha melhor possível naquele momento, sem voltar atrás. A melhor escolha daquele momento, o que está acontecendo ali é o que vai ser usado. E aí ela ordena pela razão, tá? Quem dá mais valor por quilo fica primeiro. Então eu seleciono os itens mais vantajosos, vai colocando os itens com a melhor relação valor-peso na mochila até completar. E aí ela funciona sempre na mochila fracionária, tá? Ela não vai funcionar perfeitamente na mochila 0 e 1, certo? E para resumir, a heurística gulosa ela é rápida e simples, mas nem sempre encontra a solução perfeita. E aí vem uma tabela resumindo os dois métodos, tá? Eu tenho a programação dinâmica e a heurística gulosa, onde o tipo da programação dinâmica é ótima e o da heurística gulosa ela é aproximada. E por que ela resolve o problema? Porque ela ensina estratégias de otimização, de otimização combinatória, usadas em áreas como logística, finanças, engenharia, ciência de dados. Ajuda a entender como balancear as restrições e maximizar os resultados. Serve também como base para vários problemas complexos da vida real. Muitos problemas podem ser modelados como variações da mochila. E também ele é muito útil para estudar limites computacionais e projetar algoritmos eficientes, tá? Agora a próxima parte vai ficar com a nossa colega Magda. Situações reais que podem acontecer no problema da mochila. Esse problema aparece em diversas situações em que é preciso escolher os melhores itens para colocar em um recurso limitado, maximizando algum benefício. Então, alguns exemplos reais. Por exemplo, logística e transporte. Caminhões, containers e drones têm limites de peso e volume. A escolha de carga precisa ser otimizada. Um exemplo real: um caminhão suporta até 10 toneladas. Cada caixa tem um peso e um valor para o cliente. O objetivo é escolher a melhor carga para maximizar o lucro. Outro exemplo real, por exemplo, segurança e combate a incêndios. Equipes de resgate carregam equipamentos com peso limitado, escolhendo o que é mais essencial. Por exemplo, bombeiros carregam mochilas com limite de peso. Há equipamentos leves, pesados, mais ou menos úteis para diferentes cenários. Então, essa seleção deve equilibrar utilidade e peso. Por que esse problema aparece tanto? Porque ele representa situações de recursos limitados, escolhas múltiplas, necessidade de maximizar um objetivo. E é por isso que é tão usado em logística, economia, ciência da computação e até no dia a dia. A conclusão: o problema da mochila é considerado NP completo, ou seja, não existe um algoritmo conhecido que resolva todos os casos de forma rápida conforme o tamanho do problema cresce. Por isso, precisamos escolher métodos diferentes dependendo da situação. A técnica da programação dinâmica sempre encontra a solução ótima, mas ela tem um custo computacional alto. Exige mais tempo e mais memória, especialmente quando os pesos ou a capacidade da mochila são grandes. É excelente quando o problema é pequeno ou moderado, mas pode ficar impraticável para instâncias muito grandes. Já a abordagem gulosa é o oposto. Ela é simples, rápida e eficiente, funcionando muito bem quando precisamos de uma solução imediata, mas ela não garante encontrar o melhor resultado possível. Em alguns casos, ela escolhe itens que parecem ser bons no momento, mas levam a uma solução abaixo do ótimo. No fundo, essas duas abordagens mostram um ponto importante na computação: o equilíbrio entre precisão e eficiência.
Às vezes precisamos da resposta perfeita, outras vezes precisamos da resposta rápida. E entender essas diferenças nos ajuda a escolher a estratégia certa para cada cenário. Agora vamos ao código-fonte. Pronto, nós criamos dois métodos. Um é implementada a solução ótima com programação dinâmica e no outro é a solução rápida usando o método guloso. Na solução ótima com programação dinâmica, primeiro nós criamos uma matrix de onde cada linha representa os itens considerados até o momento e cada coluna representa uma capacidade parcial da mochila. A ideia é ir preenchendo essa tabela com o melhor possível para cada combinação de itens e capacidades. Depois o código percorre cada item e cada capacidade. Se o item cabe na mochila naquele momento, ele compara duas opções: não pegar o item ou pegar o item. Esse algoritmo escolhe a opção que dá o maior valor. Se o item não couber, simplesmente copiamos o valor sem ele. No final, contém o maior valor possível, ou seja, a solução ótima. Já no outro método, com o método guloso, primeiro ele calcula a razão do valor pelo peso de cada item, que indica o custo-benefício. Depois, ordena os itens da maior razão para a menor. Então, ele tenta colocar os itens na mochila nessa ordem, escolhendo sempre o item com melhor valor por peso, desde que ele caiba dentro da capacidade. Essa estratégia é rápida, mas como decide localmente qual item parece melhor, ela pode errar a solução ótima. Então, no código, nós vemos na prática o que comentamos antes. A programação dinâmica garante o resultado ideal, mas exige mais processamento, enquanto que a solução gulosa é muito mais simples e rápida, porém pode não encontrar o ótimo. Então, agora a gente vai testar o nosso código. Aqui nós temos duas listas, uma com os valores de cada item e a outra com os pesos. E aqui é a capacidade da nossa mochila, que é 50 unidades de peso. Esse código mostra o resultado tanto da programação dinâmica, que encontra o resultado perfeito, como da gulosa, que é mais rápida, mas pode ficar abaixo da solução ótima. Assim conseguimos ver na prática a diferença entre precisão e eficiência dos dois métodos.